Olá, sejam bem-vindos a mais um Coluna do Rei. Vitor Demarque Quirino perguntou: quais são os países com as maiores chances de restaurarem a monarquia? Boa pergunta, Vitor. Eu acho que, na minha opinião, seriam os países da Europa Oriental. Eu já fiz alguns vídeos passados falando isoladamente desses países, mas o movimento monarquista nesses países é relativamente forte, porque antes do comunismo, o último período de democracia que eles viveram foi durante a monarquia. A monarquia era um sistema que garantia a democracia nesses países, era o que impedia eles de virarem uma ditadura ou ser dominados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, apesar de eles serem estados satélites, mas a monarquia relutava em servir totalmente aos nazistas. Mas enfim, lá o movimento monarquista é bem forte. Na Romênia, por exemplo, já teve um primeiro-ministro, o último primeiro-ministro que teve, era a favor de fazer um referendo para voltar à monarquia. O presidente da Romênia, inclusive, é monarquista. Na Albânia já teve um plebiscito nos anos 90, um referendo, para ver se eles restauravam a monarquia depois que o país deixou de ser comunista. E na época os resultados deram em favor da república, mas depois que o chefe da Casa Real da Albânia faleceu, o governo republicano disse que na verdade tinham falsificado os resultados. Na verdade, a monarquia tinha ganhado com praticamente 60% dos votos, não era para a Albânia ter restaurado a monarquia. E na Bulgária, onde o último rei da Bulgária, o rei Simeão II, que está vivo até hoje, incrivelmente, ele já foi o primeiro-ministro da Bulgária. Então, ele é realmente popular. Então, eu acho que esses países na Europa Oriental, o papel que a Casa Real daqueles países teve na construção daqueles países, de ter sido o último período que eles viram verdadeira democracia antes do comunismo, eu acho que nesses países é mais provável da monarquia ser restaurada primeiro. Nilo Nóbrega perguntou: João Vivos, seus vídeos confesso que espero que mais jovens como você devem militar pela causa da monarquia. Faço uma pergunta. Muito embora eu tenha uma opinião particular sobre a questão dinástica, que para mim não existe, pois não se renuncia a um direito que não se tem e que é pretexto para monarquistas colocarem seu catolicismo e outros ismos à frente da sua militância, questiono, devido ao momento em que estamos, não seria adequado uma reunião familiar para se indicar um rosto definitivo à monarquia brasileira, um rosto que não fosse ou tivesse conotação claramente sectária, como Dom Luiz ou Bertrand? Olha, Nilo, eu não concordo muito com o que você falou, principalmente o motivo que você deu. Eu acho que você está alardeando muito o fato de só alguns monarquistas quererem isso, como se fosse uma coisa maior do que é. Na verdade, eu vejo como uma minoria, muito minoria, esse grupo de monarquistas super católicos que defendem a monarquia porque também vai assumir alguém super católico. Eu vejo a maioria dos monarquistas, na verdade, defendendo a monarquia constitucional porque eles querem ver um fim nessa corrupção que tem no sistema político brasileiro e querem achar um melhor jeito para os brasileiros se autogerirem e se eles chegarem a um futuro melhor. Encontram na monarquia, em suas várias vantagens, esse caminho. É por isso que eu vejo a maioria dos monarquistas defendendo a monarquia, não pela religião. Agora, ao fato de eles serem religiosos, não desqualifica o príncipe Dom Bertrand, o príncipe Dom Luís, ao cargo de monarca, se nem deveria. Senão, a gente também deveria desqualificar praticamente todas as famílias reais do mundo, porque as famílias reais realmente elas são muito religiosas, seja em qualquer lugar do mundo, seja na Ásia, nos países muçulmanos, na Europa, e são extremamente religiosos. A relação entre monarquia e religião é forte, sim. Por exemplo, na Espanha, quando o atual rei assumiu, o primeiro chefe de estado que ele foi visitar com a rainha foi o Papa, porque essa é uma tradição da monarquia espanhola, porque eles são muito católicos. A rainha do Reino Unido, ela sempre fala nos discursos de Natal dela sobre Deus e cristianismo, que é um direito dela, liberdade de expressão, é a religião dela, mas mesmo assim tem muita gente que não acredita no Reino Unido. Mas eles não ligam muito para isso, eles gostam da rainha, essa opinião dela não influencia em nada, tanto que ela não está forçando a opinião dela em ninguém, então qual o problema? O príncipe Charles, por outro lado, ele tem outras opiniões sobre ambientalismo que alguns conservadores podem não gostar, mas mesmo assim isso ainda não desqualifica para ele a ser um monarca. O que desqualificaria seria questões éticas ou como que lidaria com
as questões políticas como monarca. Então eu não concordo muito com esse motivo pelo qual você deu, ou isso que você falou, de que a família imperial tem que se reunir para dar um rosto definitivo à monarquia. Eu não acho que o seu motivo foi muito bom, nem que isso deveria ser feito. Gustavo Benevides perguntou: o que faz a Noruega o país mais democrático do mundo, como a monarquia ajuda? Olha, Gustavo, isso não tem muito a ver com a monarquia, tem mais a ver com características do país, como da população, da história, da cultura, geografia. Mas algumas vezes que a monarquia pode auxiliar na democracia por exemplo, a estabilidade que a monarquia confere, né, que você saber quem que vai ser o chefe de Estado, principalmente nas monarquias constitucionais, enquanto que você não vai ter o medo de, por exemplo, vai entrar um maluco, um super radical na presidência. Não, você vai ser ali o monarca, você sabe quem ele vai ser, vai ficar ali por bastante tempo. E também o monarca como geralmente sendo neutro, quer dizer, não tendo nenhum partido, quando for formar um governo, o monarca ele pode auxiliar de uma mais fácil na formação do governo, não vai ser de um partido que vai tentar tomar o governo, e aí vai ter as brigas no parlamento, e aí o país não vai conseguir andar, porque um partido sempre vai tentar querendo o poder. Outra coisa que a monarquia pode ajudar, de novo, nessa estabilidade, mas agora não nas democracias, por exemplo, nos países muçulmanos. Se você for lá nos países muçulmanos, ter uma monarquia é o que vai diferenciar você viver num país que tem lei e ordem e num país que é totalmente um caos, que pode ocorrer uma revolução e mudar tudo no dia seguinte. Se eu for um país como Marrocos ou Jordânia, Arábia Saudita, tudo bem, eles não respeitam muito direitos humanos. Praticamente nenhum país muçulmano ali é um grande fã de direitos humanos. Mas pelo menos esses países você tem alguma estabilidade, você sabe quem vai ser o governo, você não vai ter uma guerra civil para estourar da noite para o dia. Então é o caso que tem o risco de acontecer às vezes em algumas das repúblicas ali muçulmanas. Bem, não uma guerra civil, mas por exemplo um golpe, uma crise política, como acontece agora no Egito, na Líbia, no Iraque. Essas repúblicas estão muito instáveis, nas monarquias você não tem esse problema. Pois bem, pessoal, esse foi mais um Coluna do Rei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, por favor, compartilhem esse vídeo para que ele atinja o maior número de pessoas possíveis. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Curtam a página do Coluna do Rei no Facebook se ainda não tiverem curtido. Façam qualquer pergunta pela página ou aqui mesmo nos comentários do Coluna do Rei que eu tentarei responder nos próximos vídeos. Curtam também as páginas, compartilhem o Coluna do Rei pelo Facebook. O link dela está aqui embaixo na descrição. E também alguns canais monarquistas amigos do Coluna do Rei, que o link também está aqui embaixo na descrição. Então é isso. Muito obrigado e até semana que vem.